Fala galera, boa noite, Esporte na Resenha no ar. E nesta segunda, vai dar uma pausa na Série B, né? Remo e Paysandu deram uma pausa na Série B para disputar, enfim, as finais do Parazão, que estavam paralisados desde abril. E para discutir, conversar e falar tudo sobre o que aconteceu ontem no Mangueirão, o título do Remo, o 48º título do Leão. Estou com duas feras aqui do meu lado. Grande Caio Cap. Rapaz, o homem está estourado no Brasil inteiro. Ontem teve participação lá no evento, né, Caio? Caio, seja bem-vindo aqui no programa Na Resenha. Boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite. O próximo convidado que não vou apresentar aqui ainda. Já está aparecendo ali, o Aguinaldo. Um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos resenhar, vamos falar tudo como foi esse repare. Tá certo. Então, como o Caio já falou e já apareceu, ali na minha ponta esquerda, grande Aguinaldo, seu boneco, o homem, rapaz, estourou na semana passada com Na Resenha, que a galera, pô, tem que renovar com ele. Campeão, né, Aguinaldo? Então... Show, né? Show. Um abraço, boa noite, um prazer te conhecer, Caio. O prazer é todo mundo. Eu fico feliz em ter uma pessoa da tua magnitude. Ah, que isso, da Aguinaldo? tua estrela, do teu brilho, da tua competência, Eli, a todos aqui presentes, eu fico feliz em poder voltar. A gente só volta na casa 1, 2, 3 vezes quando você tem algo de bom. Sim. Algo positivo. E aqui a gente vai trocar ideia, você vai me ensinar a mexer em celular, né? Você vai me ensinar a jogar bola. Legal, pai d'égua, tamo junto. Vai ser uma troca interessante. Mas antes de a gente começar essa resenha, mostrar tudo o que aconteceu ontem no Repar, a gente precisa também falar dos nossos parceiros, né? Nossos parceiros. Já começou. Até porque, como tem uma vinheta que diz assim, seu boneco, sem clube não há futebol, né? Verdade. Então, sem patrocínio não tem Na Resenha. Então é preciso falar, mandar um abraço pro pessoal lá do Nevasca, a melhor lanchonete de Belém, de Tucuruí. São 3 unidades lá em Tucuruí, uma unidade lá na Marambaia, lá no bairro do Mendara. Então, a galera do Nevasca, meu irmão, grande lanche. Pessoal do Autoline, a melhor loja de automóveis de Belém, na Autoline, seu Beto e a equipe acompanhando o programa. A Autoline fica lá na Antônio Barreto, perto da 3 de maio. Então, você que precisa comprar seu carro, vai lá na Autoline. Barbearia BR do Formosa. Pessoal Caio, que é parceiro nosso, teu xará, Caio, Caian, mas não é dupla sertaneja, um é gerente e o outro é o barbeiro. Então, a galera da BR lá do Formosa Duque, melhor barbearia de Belém. E também queria registrar aqui que está presente aqui, meu irmão, programa ao vivo é assim mesmo, a galera hoje, vocês querem bater um papo, vocês estão assistindo a gente, então hoje tem uma missão. Você que está acompanhando aí de casa, na TV Grã-Pará ou no YouTube, faz o seguinte, bate uma foto da televisão, ou então printa a tela do teu YouTube, joga no Instagram e marca o programa, marca essas duas feras aqui que estão comigo, tanto o Caio Cap, que é uma fera aí nas redes sociais, no Instagram, TikTok, meu irmão, o cara tá estourado. Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Caio também, um trabalho fantástico no Brasil inteiro. E o da ponta, meu irmão, um homem, 7 anos dentro do Clube do Remo, foi campeão 100% e ficou com raiva que eu falei fora do ar que eu ia resumir 10 segundos. Não dá, tem que ser 10 minutos para resumir, né? Então é isso, a resenha de hoje são com eles, está aí o nosso querido Eduardo Portela, o Pantinha, vai colocar aí o nosso Instagram daqui a pouco, e também o telefone do patrocínio, até porque, como eu disse, sem clube não há futebol. Mas, pessoal, vamos iniciar a resenha, né? Estou aqui com vocês. Vocês acompanharam ontem, né, o grande clássico, claro. Belém parou, o estado do Pará parou. E ouso dizer também que parte do Brasil, porque Felipe Melo mandando vídeo acompanhando o Repar. Fiquei sabendo. Caio. Rosemiro, lateral direito, acompanhando o Repar, que jogou na seleção, jogou no Remo, né? Rei Arthur acompanhando o Repar. O Brasil parou, parte do Brasil, para assistir. E quando eu falo dessa audiência, desse fenômeno que é Remo e Paysandu, um fenômeno ou uma avalanche, que eu tenho que agradar os dois lados, né? Sempre.
A gente estava falando, e é muito sério o que eu vou dizer agora, o nível de audiência da TV que transmite o campeonato. 3 vezes mais o número de uma potência que é a TV Globo. Então, assim, para vocês terem... Deu 3 vezes a mais? A dimensão do negócio que é Remo e Paysandu aqui no estado do Pará, um estado que a população de 8 milhões de habitantes é até maior que alguns países até da Europa, né? Então, assim, e uma economia fortíssima. Tanto prova que também os torcedores aqui, Aguinaldo, uma surpresa, os torcedores do Pará estão no top 5 do canal do próprio Caio, né, Caio? Que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, como a história do Caio, como começou tudinho. Então, meu amigo, Remo e Paysandu, uma dimensão grande, uma final disputada. O Remo ganhou o primeiro jogo e ontem o Paysandu ganhou, mas nos pênaltis o Remo campeão. Queria a imagem de vocês desse clássico de ontem, Paysandu 1, Remo 0, nos pênaltis foi 6-5, né, pro Remo? 6-5. Assim, o que eu posso dizer para vocês, no programa passado que eu vim aqui, eu fui bem enfático em dizer para vocês que era um jogo da superação, que era um jogo da raça, da determinação, que o futebol ia ser decidido em detalhes. E foi em detalhes. E foi nos pênaltis. Tá? Para minha felicidade, foi o Clube do Remo que venceu a partida. E eu fico muito feliz, mas também poderia ser o Paysandu, porque o Paysandu teve a chance no primeiro pênalti que o goleiro do Paysandu defendeu. Aí o Paysandu já saiu na frente já. Eu acho que até o momento do Paysandu, naquele momento, era melhor, né? Pela vitória dentro de campo, né? Porque aos 40 minutos, 38, 39 do segundo tempo, foi o pênalti pro Remo. Sim. Automaticamente, aquilo pro Remo, a guarda baixava. Para poder ir para a cobrança de pênalti. O Paysandu entrou maior na cobrança de pênalti. Sim. Mas a torcida do Remo confia muito no Marcelo Rangel. É um atleta, é um goleiro, é um líder nato que consegue trazer, absorver. Tanto é que ele defendeu o pênalti, é como se tivesse, assim, nada acontecido para ele. Ele defendeu e normal. Frio, né? Frio. É muito metódico, muito tranquilo. E eu fico feliz. Feliz porque foi um jogo competitivo. Eu não tive notícias de briga, de confusão, só esporadicamente alguma coisa. Mas foi um grande jogo, mais uma vez, está de parabéns. O futebol paraense, 50. Sim. Vamos dividir assim, 22 mil de um lado e 23 de outro, mais ou menos. Quando deu 47 mil público total e bem próximo, Aguinaldo, depois eu até pedi aqui o auxílio aqui dos meninos que estão aqui, né, acompanhando, para dar o número exato, mas eu sei que o público total deu 47 mil e uma fração. Mas vou pegar daqui a pouco para dizer. Eu digo para vocês, assim, digo para os nossos ouvintes, que é o maior clássico disputado no Brasil. Sim. É o maior clássico disputado no Brasil. E eu fico orgulhoso em saber que o estado que eu escolhi para morar hoje é a mídia do futebol. Sim. É a mídia do futebol. Como você falou aqui, a audiência que a TV que cobriu o jogo foi 3 vezes maior do que a top das top do Brasil, que é a TV Globo. Olha só, porque, como você falou e eu falei no outro dia, para o Estado. E agora está começando a parar o Brasil. Porque as pessoas estão começando a enxergar o futebol do Norte, o futebol paraense, de outra maneira. Uma maneira mais carinhosa, respeitosa, porque às vezes as pessoas de outros eixos, Caio, acham que ainda tem jacaré que anda na rua aqui. Não dá o valor que tem que dar pro povo do Norte, pro povo paraense, sabe? Aqui nós temos uma cultura forte, uma culinária forte, como eu estava conversando com você agora aqui, nos bastidores, você falou que você foi num restaurante e não parava de comer. Nossa, não parava de comer. Não precisa colocar isso pro público aí. Não, para que nós possamos valorizar a nossa culinária, a nossa cultura. Deliciosa o nosso futebol, o povo paraense. Caio, o povo paraense é um povo que vai te acolher, é um povo que vai te abraçar, Caio. É um povo que abre as portas das suas casas para poder receber as pessoas de bem. E você está sendo bem recebido aqui e você tem um carinho do povo paraense pela pessoa que você é. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelas palavras. Ao contrário de vocês, esse foi meu primeiro repá. O estádio, para mim, visualmente, totalmente dividido. Um barulho ensurdecedor.
E foi interessante, né? Porque fiquei sabendo que isso acontece muito aqui em Belém. Sol, chuva, sol, chuva. Então eu peguei sol, peguei chuva, aí eu sequei, aí começou a chover de novo e tudo mais. Mas eu tava com uma adrenalina tão alta ali, Aguinaldo, tava com uma adrenalina tão alta no jogo, que eu tava feliz. Eu tava vendo um repá pela primeira vez no estádio, no gramado. No gramado. Diferente, né? Então, uma experiência incrível. Como o Aguinaldo disse, o povo paraense, fora do estádio, lá dentro do estádio também, na arquibancada, ali nas cadeiras me chamando e tudo mais. Eu não achava que eu seria tão bem reconhecido e ter esse carinho, né? Ter esse carinho pelo pessoal aí. E foi um bom jogo, Achei o Paysandu um time muito guerreiro. Eu achava que o Remo ia entrar no primeiro tempo se impondo muito mais que o Paysandu. Isso não aconteceu. O Paysandu criou bastantes oportunidades no primeiro tempo. Eu estava atrás do gol do Paysandu, que estava atacando nesse primeiro tempo. E as bolas ali passaram bem perto da trave, viu, cara? Teve uma bola ali do Benítez, né? Foi que até desviou no Cadu, não foi? Foi. Que a bola passou positivo, foi bem próximo, realmente. Agora, aí o seguinte, meninos, vou fazer fazer a pergunta para vocês, mas eu vou já aqui e sair jogando aqui. O time do Remo, não sei se vocês concordam, é um time que joga muito no contra-ataque. Utiliza muita velocidade do Pedro Rocha de um lado, do Janderson do outro, que o Janderson é importantíssimo, né? E ontem o Remo perdeu peças importantes no jogo de ontem. Aliado com um gramado mais pesado também, tu acha que isso prejudicou e deixou muito mais nivelado o jogo? Porque o Janderson saiu antes dos 25 do primeiro tempo. O Sávio foi na superação até o intervalo. Mexeu com todo o esquema, né, Aguinaldo? E além disso, o Remo vinha de um trauma psicológico do Jaderson. Sim. Do outro jogo, teve um menino que se machucou, o Jaderson. Teve um contato muito, muito forte. E automaticamente aquilo reflete. Porque o Jadson é o motorzinho do Remo. O motorzinho do Remo. É aquele cara que dá muita mobilidade, aquele cara que procura os espaços, que ataca, que defende. É o faz tudo. É o faz tudo. E nesse jogo nós sentimos muito a falta do Jadson. O Remo é um time que defende em linhas e linha baixa, para poder explorar Janderson e Pedro Rocha, com a chegada do Viseu por trás. Tá entendendo? E aí, nós, para os próximos jogos, já vou adiantando, o Remo vai ter muita dificuldade, porque o Remo perdeu a dupla sertaneja. Sim. Janderson e Jaderson. Verdade. Janderson já confirmado, tá fora de quarta-feira. Não, esquece. E tá fora, talvez, de domingo lá em Goiânia, contra o Atlético. Eu acredito que seja de 20 a 30 dias. Por aí? Eu por baixo. Você tá falando do Janderson? Não, do Jaderson. Não, tá. E o Janderson também tá fora. Tá fora também. Tá. Um problema muscular. Problema muscular. E nesse jogo, ainda o Remo traz a equipe do Paysandu para jogar no seu campo e está explorando muito bem. Um esquema muito bem definido pelo Daniel. Daniel conseguiu arrumar, conseguiu entrosar o Remo. E foi um grande jogo. Foi um grande espetáculo. Como o Caio falou, chuva, sol, tudo o que representa o Pará, o nosso futebol. E isso aí que vem atraindo multidões em todo o Brasil. Para você ver, Caio, não é o primeiro jogo que o Felipe Melo entra para poder dar uma pinçada nos comentários a respeito do futebol paraense, sabe? Graças a Deus, hoje o futebol do Pará, tanto o Remo quanto o Paysandu, os dois estão em Série B e vem chamando a atenção de outros ex-jogadores que tem uma história positiva. É um cara que foi campeão do mundo, um cara que jogou na Inter de Milão, é um cara que tem uma história. Sim. O Felipe Melo. Então, outros jogadores, até o César Sampaio, que jogou na base do Santos comigo, hoje é auxiliar do Santos, ele falou assim: Ei, Guina, todo jogo é assim? Eu falei, todo jogo é assim. Aquilo que você falou aqui, todo jogo, Remo Paysandu, é 50 mil. É 50 mil pessoas. Isso motiva para o Estado, ferve a economia. A economia, tá entendendo? É pipoqueiro, é baleiro, é bombozeiro. Todo mundo ganha seu dinheiro, todo mundo trabalha, todo mundo se diverte. O paraense é diferente. O paraense é diferente. Ele deixa de comer para ir para o estádio. Talvez ainda seja o único estado ainda que o Ministério Público autoriza 50-50 torcida.
Em outros Poucos estados permitem isso permite. ainda, né? É, isso. E graças a Deus eles conseguiram neutralizar, em parte, a violência dentro e fora do estádio. E fora... te interrompendo, Pode falar. muito curioso, fora do estádio, eu vendo torcedores andando junto. Sim. Isso. Andando junto. Eu que sou de São Paulo, para mim isso é impossível no clássico ver Palmeiras e isso. Então eu acho que isso é mais um ponto a favor do Pará. Mais um ponto a favor do povo, que tem a rivalidade, que tem que existir, mas se respeitam. Tu já pensou Remo e Paysandu Série A? O que seria para o nosso estado? A benfeitoria que seria para nós? O que geraria a economia, a repercussão para vocês da imprensa? É, Os jogadores? dinheiro entrando Sim, para o clube, sim. dinheiro entrando para empresas daqui, é dinheiro movimentando. A valorização seria muito grande aumentando. para todo mundo. Fomenta. Ia ter que construir um outro Mangueirão, né? É, porque o Mangueirão Outro- é para 53 mil pessoas. 55. Se botar para 70 mil pessoas, Enche. enche e é pequeno ainda. Até porque o jogo do acesso do Remo e São Bernardo, Ah, eu tava lá. deu 55 mil. Foi. E tinha muita gente que É. daqui que não tinha acesso. 55 É. marcado. Mas pode botar mais 5, 10 mil em cima disso aí. E se fosse uma capacidade maior, 60, 70, E iria estar completa a capacidade. Agora sim, Aguinaldo e Caio, por sinal já cheguei, vocês estão vendo os lances aí, né? 1-0, na visão de vocês, o placar do jogo foi um placar justo? O que é ser justo, né? Olha, aqui é resenha, então, meu irmão, nem sempre o futebol vence o melhor, nem sempre, né? Então, assim, porque assim, às vezes, eu me lembro que aqui no programa, durante o início do trabalho do seu Rodrigo Santana, que também é campeão paraense, foi ele que, né, ajudou a montar esse plantel, subiu o time. temos que ser justo, né? Sim. Só que foi teimoso, né? sim. Foi teimoso. Mas o Remo tinha alguns resultados mentirosos. Eu falava isso aqui. Com o Daniel, o time trabalhou a parte física. Eu acho que também a questão da paralisação ajudou o Remo nesse sentido. Porque se o campeonato tivesse parado, não sei se o Remo teria sido campeão, Aguinaldo, não sei, né? Só Deus sabe. Mas o placar do jogo ontem, 1-0 para o Paysandu. O Remo... Aqui, por que eu estou perguntando isso para vocês, tá, gente? A torcida do Paysandu aplaudiu o Paysandu no final do jogo, pela garra, aquilo que você falou, Caio. Mas deveria mesmo, fizeram o correto. Fizeram o correto. E o do Remo saiu comemorando pelo título, mas também o Remo criou muitas oportunidades. Foi uma final digna de final, placar agregado 3-3, né? Mas o craque do jogo foi o Matheus Nogueira, né, do goleiro do Paysandu. Igual o Aguinaldo falou, quando foi para os pênaltis, até comentei com o meu amigo Railson, que estava comigo lá do lado. Railson foi aprovado, por sinal, Caio? Dá para melhorar um pouquinho lá, dá para melhorar um pouquinho as imagens que ele fez de mim lá, mas a gente vai ensinar ele um pouquinho mais aí. A gente tem que aprender, então, né, como cinegrafista e no futebol, né? Que ele diz que ele é craque. Dizem que ele não joga muito bem também, não, né? Mas assim, meninos, Não, eu ia falar que a energia para os pênaltis estava muito mais favorável ao Paysandu. Pelo clima do jogo, reverteu a vantagem. E futebol é psicologia, é energia. Quando foi para os pênaltis, comentei com o Railson, tá mais pro Paysandu, Eles estão com, a energia tá lá. A torcida mesmo, quando foi para os pênaltis, a do Paysandu estava gritando mais. A do Remo já estava... Aguinaldo. Não, ele falou, resumiu tudo. E ainda, quando vai começar os pênaltis, a primeira batida do Remo, o Pedro Rocha perde. Realmente, na primeira batida. E desestrutura mais ainda. Desestrutura mais ainda. Menos confiante ainda. Pedro Rocha. Costa. Não, Pedro Costa. O que é tudo Sarnento. Chama disso. Pedro, esse mesmo, Jogou no Corinthians. Sarnento é cheio de manchinha. Pedro aí. É esse mesmo. Pedrão. E aí eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito assim, sabe, com medo. Não vou mentir, não. Aquele momento foi o momento mais tenso. Foi, porque você começar
as batidas de pênalti e o goleiro adversário, o Matheus, já pega o primeiro pênalti, sendo que aos 40 do segundo tempo o Remo perde um pênalti. Aí, por sinal, tá aí o lance. Olha. Realmente, ó. Que por sinal, gente. Arbitragem. Sim. Perfeita, né? Os dois pênaltis bem acertados. Eu só tenho uma reclamação de ontem, que eu até conferi. No pênalti que foi ao Paysandu, o jogo ficou parado 6 minutos. Até a análise do VAR, até a cobrança dos pênaltis. O jogo parou aos 7 e a cobrança foi aos 13. Então, assim, eu sei um pouquinho de matemática, né? Então, 6 minutos parado ali. No pênalti do Remo, mais uns 3, 4 minutos parado. E deu 5 minutos de acréscimo. Que vai estar com medo de se comprometer? Eu acho que não poderia estar. Isso não estou falando das substituições, tá? Mas os juízes são assim, né? Os árbitros. Eles jogam a responsabilidade para os outros, né? Numa final ainda, por mais que ele saiba que tem que dar 7, 10 minutos de acréscimo, ele pensa, meu irmão, deixa eu dar um pouquinho menos antes que alguém faça um gol aqui, antes que aconteça alguma outra coisa, algum outro pênalti, alguma outra mão que vai complicar minha vida. Não, termina, vai pros pênaltis, vocês se viram. Resumindo, eles não querem se comprometer. É. Essa é a verdade. Tá aqui 0-0, 1-0 aqui, eu não quero criar problema nem com A, nem com B. Então eu não vou dar o que é de fato. Como você falou, 7 no 1. Sim. Aí depois mais 4. Mais as substituições, no mínimo, era 10 minutos. No mínimo. Mas em nenhum jogo os árbitros não vai dão dar, isso, né? Ainda não mais vai em dar. jogo final, jogo decisivo, de eliminação, essas verdade. coisas. Eles... Acaba agora, vai pros pênaltis, vocês se viram, eu fiz minha parte, entendeu? E os times, o futebol brasileiro, já está acostumado com isso, né? De reclama, tem que a reclamação cada vez mais vai diminuindo, mas você tinha que ter dado 3, 4 minutos a mais, mas já sabem. Não vai mudar nunca, né, Caio? Não vai mudar, não adianta. Já é histórico brasileiro, jogadores questionar juízes, coisas que na Europa não, né? Tu não vê isso na Europa. A gente acompanha Champions, outras ligas, e a gente não vê tanto questionamento de atletas para com o juiz. Uhum. Caio e Aguinaldo, o Benítez ia sair do jogo, né? Chegou um momento que ele até chegou a pedir para sair, depois pediu para continuar, visivelmente ali cansado, exausto. Será que foi acertado botar o Benítez para bater o pênalti, Aguinaldo? Você que já esteve lá dentro, jogando, disputando... Vai muito da confiança do atleta. Porque eu entendo que se o atleta está com aquela autoestima lá em cima, se está com aquela personalidade, vai e bate e faz, não tem problema. Não vejo problema, não vejo problema. Mas, para nossa felicidade, ele perdeu. Eu não fiquei triste, não. Não vou mentir. Eu não fiquei triste. Tu ficou? Olha, Eduardo Portela falando aqui atrás, viu? Eu choro, Delegacia da Mulher, na Mauriti Caduque. Pode ir lá e vai reclamar. E outra coisa, a gente não sabe como são os treinamentos, né? Quem são os jogadores que durante todo esse tempo estavam treinando, como treinaram essa semana. Então, possivelmente não, com certeza. Os escolhidos foram os que, nesses dias, sabe que eles não treinaram? Do pênalti, do intervalo de um jogo para outro? Treinaram. Na visão de vocês, Luizinho, com a vitória do jogo, ganhou sobrevida, Aguinaldo? Ele incorporou mais. Porque o próprio torcedor, como vocês viram, aplaudiu o time do Paysandu. E aplaudiu com mérito, porque os caras correram até o último minuto. Nós temos que dizer a verdade que o time do Paysandu foi um time brioso, um time que lutou, foi digno de uma decisão para que o povo paraense pudesse aplaudir de pé. E eu fico muito feliz, porque o Luizinho é um bom treinador. Ele estava no Vila Nova no passado. Isso, ele estava no Vila Nova, subiu o Brusque. Se der tempo ao tempo, eu sei que o futebol paraense, ou futebol brasileiro, não se pode falar tempo ao tempo. O tempo do treinador é as vitórias. Sim. Se ganhou, Caio, é o melhor. Se perdeu, é o pior. Quando ganha, é os jogadores. Quando perde, é o treinador. E, infelizmente, essa é a verdade. Caio, queria falar um pouquinho, te perguntar, como é que surgiu, Caio? O trabalho do Caio, né, conhecido, teve ano passado aqui em Belém, foi chamado pelo Paysandu, acho que no Paysandu e Santos, né, Caio? Paysandu e Santos, o primeiro jogo do retorno da Série B. Na Série B, né? Paysandu e Santos. Caio virou esse fenômeno nas plataformas digitais, né?
Então, hoje em dia, todo mundo conhece o Caio Cap. Tive a oportunidade de acompanhar o Caio no sábado. Aguinaldo, assim, vai desde do pai ao filho, galera parando com o Caio. Eu vi agora teu filho, pô. Exatamente. Poxa, Caio, eu te acompanho. Eu achei tão lindo o gesto fraterno, amoroso do teu filho. Bem espontâneo, né? E o que foi mais engraçado, tá aí, o Caio, o Aguinaldo tocou no ponto. Eu não tinha comentado que o Caio estava em Belém. E ele me mandou um vídeo do TikTok do Caio fazendo ação. Vou até repetir aqui. O Caio, o Cadil acompanha o Caio, né? E aí ele estava fazendo, o Caio fez um trabalho no TikTok, uma ação do jogo, né? Por sinal, um belíssimo trabalho da Federação Paraense, né? Um vídeo promo, né? Uma promoção pro segundo jogo. E aí o Cadil assistiu, me enviou o vídeo. Por coincidência, eu estava do lado do Caio. Na hora. Então, é uma coincidência. Então, Caio, queria que você falasse um pouquinho para a gente, para o telespectador que te acompanha, como é que surgiu esse trabalho, como é que o Caio veio parar no Pará? Como eu vim parar no Pará, né? Olha só. Bom, vocês não sabem, mas minha vida inteira eu trabalhei como produtor de TV. Então, eu fiquei minha vida inteira, depois da faculdade, sou formado em rádio e TV, em comunicação, trabalhando aí atrás das câmeras ali. E tinha gente querendo te ensinar hoje, né? Tinha gente querendo te ensinar, aí tinha gente querendo me ensinar aqui. Caio, sua câmera que é ela ali, tá? Aí tem o preview ali, tá, Caio? Top. Então, aí eu trabalhei minha vida inteira como produtor de TV, fazia muitos reality shows, como A Fazenda, Top Chef, muita coisa... pela concorrente. Fica tranquilo, aqui não... Pela Record. Só que eu fiquei infeliz. Eu não estava satisfeito, eu estava no âmbito certo, que era da televisão, porém não estava usando o que eu tinha de melhor, que era a minha criatividade, minhas ideias, eu escrever. Uhum. Eu era produtor de infraestrutura, que era uma outra pegada. Estava infeliz, quero mudar, quero sair desse trabalho, mas para onde eu vou? Aí, resumidamente, eu decidi ir para a internet. Ok, vou para a internet, mas falar sobre o quê? Eu não tinha ideia de futebol ainda. Tanto que minha primeira ideia era para falar de investimento. Gosto de ler livro de investimento, falar de investimento e tudo mais. Mas é um assunto mais perigoso, né? Porque você mexe com o dinheiro dos outros, você vai dar conselhos com o dinheiro dos outros, de renda fixa, não sei o quê. Eu falei, não vou fazer isso não. Vou pro futebol. Mas o que eu vou falar de futebol? Eu não tinha nem TikTok. Aí eu baixei o TikTok, não sabia nem mexer naquilo. Pra mim, uma coisa, tanto botão, não sabia nem mexer. Deixa eu ver o que a galera do futebol, do nicho de futebol, tá fazendo. Um chuta pro gol, um não sei o que, tal. Aí eu fui estruturando, testando, tem que começar. Elise, tem que começar. Se você esperar para começar só quando você achar que tá pronto, você não vai começar nunca. Começa, você vai se ajeitando no caminho. E foi o que eu fiz. E eu vi que o caminho era fazer uma novela quando eu fiz o vídeo do Santos chegando na Série B, ano passado. Que começou a viralizar. Viralizou, Aguinaldo. Falei, cara, esse é o caminho. Encontrei, né? Encontrei. Aí dá personalidade pros times, né? Tem uma sequência de personalidade, de histórias. É uma novela, né? É uma série, é uma novela. Eu tô aqui, eu acompanho o Caio, né? Caio, ano passado, fez bastante, até a Série C. Até a Série C fez um pouco. Fez, né? A Série C, fez a Série B. Caio, hoje em dia, a gente vê que tu mexe com paixão, amor dos torcedores, né? Cria os personagens, é um trabalho assim, fantástico. O Aguinaldo até falou no início do programa. Eu acompanho também pelo Instagram. Meu filho te acompanha pelo TikTok e muita gente te acompanha em todas as plataformas. Agora, Caio, para fazer um vídeo, para fazer um trabalho desse, meu amigo, tem que ter muita criatividade, muito talento. E aí, trazendo aqui para o futebol local, regional, que trabalha com duas nações, que são Remo e Paysandu, a procura é muito grande, né, Caio? Comentando sobre o trabalho, né? Muito grande. E na questão do Pará, eu comecei a ficar conhecido quando o Paysandu ganhou a Copa Verde ano passado. Do Vila Nova, os 4x0, 6x0. Eu fiz um vídeo do carimbó do Bico Doce, o Paysandu dançando. Foi o primeiro carimbó do Bico Doce, quando o Paysandu ganhou do Vila Nova.
Aí eu comecei a viralizar aqui. Aí foi aí que o Paysandu me chamou para assistir contra o Santos ano passado. É. E depois foi indo, Paysandu na Série B, fiz um pouquinho do Remo na C, eu torcendo pro Remo subir para B. Só que no final do campeonato, o Remo como é que tava ano passado? Não ia subir. Se classificou, acho que o oitavo, oitavo. Subiu. E o Botafogo da Paraíba, coitado, que terminou em primeiro pelo segundo ano consecutivo. Isso. Termina em primeiro, vai depois para a parte decisiva e morre. E morre. Mas parece que esse ano eles estão fazendo um roteiro diferente, né? Que o Botafogo tá ruim, né? Mas assim, como o Caio falou, o Botafogo sempre faz uma campanha, né, top da primeira fase, chega no quadrangular, não sobe. É verdade, o Caio está bem atualizado, porque os 2 últimos anos da Série C, o Botafogo foi o primeiro colocado e no mata-mata morre. Mas para ver como o futebol aqui é fortíssimo. Olha pegando a ideia, lá vem a cabeça de publicitário, né? O Caio começa a fazer o trabalho na Copa Verde para ser do campeão da Copa Verde com o Vila Nova. Fez, viralizou. E aí, olha a questão da obrigação do Remo acompanhar, até por uma questão mercadológica. Sim. Né? Então, assim, aí o Caio, que começou o trabalho há um ano e pouco atrás, chegou assim, ei, Remo precisa subir, Remo precisa acompanhar. Certeza. Porque o mercado Para mim era muito importante. Exato. Claro, para vocês, super importante, mas pensando no meu trabalho, era super importante o Remo subir. Como também o Náutico também era importante subir. Porque o Sport Recife também, o pessoal é muito forte também nas minhas redes sociais. Demais. Eu tava torcendo pro Náutico subir também. Agora o Náutico não deu, né? Mas o Remo pelo menos subiu e me ajudou demais. Gente, eu vou ter que chamar aqui os nossos intervalos, até porque a resenha aqui tá top, e daqui a pouco eu vou interagir também com você, torcedor, que tá mandando aqui recado pra gente. Só dizendo mais uma vez, o nosso Eduardo Portela vai colocar aí, daqui a pouco, as nossas redes sociais, e você que está acompanhando aí, tanto na televisão quanto no YouTube, bata a foto da televisão, marque a gente, vai comentando, que no segundo bloco eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas, mas a gente vai pedir os comerciais e volta daqui a pouco. Encontre o imóvel perfeito com quem entende do mercado. Nós alugamos, vendemos e administramos imóveis de médio e alto padrão, garantindo segurança, agilidade e a melhor experiência para você. Seja para morar, investir ou alugar, estamos aqui para transformar seu objetivo em realidade. Entre em contato e descubra as melhores oportunidades do mercado. Meus amigos, segundo bloco aqui do Na Resenha, e a gente tá debatendo aqui, falando muito de reparto, aqui com duas feras, Aguinaldo de Jesus e seu boneco e Caio Capri, rapaz, o homem é fera, referência. Pode perguntar, que eu sei. Pode perguntar, pergunta. Por que seu boneco? Por quê? Você vai pagar, Não, eu vou ter que repetir. Não, peraí. Não, essa a gente vai ter que repetir, cara. Vai ter que repetir. Júnior, aciona aí. Caio, faça a pergunta pra ele de novo. Por que seu boneco? Peraí. Que, rapaz, tanta gente pedindo. Na verdade, o Caio, eu acho que ele estava com essa vontade de perguntar. Eu tô desde o início do programa falando, eu vou perguntar. Ele indagou e falou, não, pode falar que já sei, pode falar. Por que seu boneco? Por que seu boneco? Escolinha do professor Raimundo. E aí? Eu tenho idade suficiente para conhecer. Tu pegou? Chico Anísio. E aí, fala aí, Aguinaldo, quando o professor Raimundo chamava o seu boneco... Eu fiz um gol de cabeça. E aí, o que acontece? Eu fui pra galera. O boneco foi pra galera.
É isso, cara. E aí pegou, Caio, pegou. Aguinaldo, seu boneco. Às vezes na rua, Caio, as pessoas falam Aguinaldo, eu. Aí quando fala seu boneco, eu. Porque ficou tão natural, tão espontâneo, algo que marcou a minha vida, que pra mim é legal. Assim, que tipo, você ficou agora. Ficamos bem à vontade, descontraído. Isso pra mim é muito importante. Ver a felicidade, ver as pessoas me tratar com esse carinho. Porque tem pessoas que não gostam de apelido. Eu adoro. Já incorporou, né? Já faz parte do Aguinaldo, né? o marketing dele, né? Exatamente, já faz parte do Aguinaldo. Cara. Eu vi que você tava assim, meio assim, Caio, pra perguntar, mas eu nem deixei você falar, mas falei... Desde o início do programa, eu falei, vou perguntar. A barriguinha, a cabeça que não é muito pequena. E imita direitinho. Pergunta pra galera. Ai, cara, gente boa. O seu boneco tá feliz da vida. Eu tô muito feliz. Quem não tá feliz hoje? Qual é o azulino que não tá feliz? Qual é o azulino que não tá feliz hoje? Ganhar um título em cima do maior rival. Isso é motivo de muita alegria. Mas já saber que quarta-feira já tem outra decisão. E tá bem na Série B, hein? E tá muito bem na Série B. Subir, pessoal, é uma realidade hoje pro Remo? Se levar em consideração que o time fez investimento, tá pensando nisso, tá no G4, não sai nessa rodada. A fase do Remo é tão boa. Até o Papa. Até o Papa é Leão. Agora. É. Vocês estão demais hoje, olha. Vocês estão Tá vindo, tô falando, tá vindo, sabe como eu sou. E aí o seguinte, o Remo, mesmo com a rodada, mesmo sem jogar, praticamente está no G4, né? Não sai. E se vencer o Vila Nova na quarta-feira, assume o segundo lugar e ainda cria uma gordurinha. Ainda cria uma gordurinha. Vai ser aqui, né? Vai ser no Mangueirão, quarta-feira. 19 horas. 19 horas. Agora, esse jogo, Caio e Aguinaldo, o Remo vai quebrado, né? Apesar de alguns jogadores que não estão inscritos no Parazão, não puderam participar, né? Que tem aí Regis, o Madison, tem um lateral lá, agora fugiu o nome. E aí, vários jogadores estão fora. Como é que o Daniel vai montar esse time, Aguinaldo e Caio, para quarta-feira contra a forte equipe do Vila Nova? O Vila Nova é o segundo hoje. Normalmente, tenho 40 anos de idade de vida. Normalmente, quando um time é campeão, o jogo seguinte você entra menos... E eu tenho mais uma notícia para vocês, pessoal. É o seguinte, hoje eu estava conversando com o pessoal, assim, eu estou aqui com o Aguinaldo e com o Caio, e Vinha também, a gente tentou, né, trazer o pessoal do Remo, mas também teve um evento hoje, né? Está acontecendo nesse exato momento da premiação da federação, e o Remo, como campeão, tem vários jogadores no evento, e aí a gente não teve como trazer. Mas parece que o Regis machucou no treino de hoje, final do dia. Mais um problema para o Daniel. E aí a gente estava falando de montar. Já tem fora Janderson, Jaderson, o Pavani por suspensão. O Sávio é dúvida. O Paraguai, me ajuda aí, Railson? O nome. Oi? Não, tá, o rei, ok, mas eu estou perguntando do paraguaio. Alan Rodrigues, o Alan tá fora. O Klaus fora. Meu Deus. A Papa foram duas Acabou guerras, de voltar, né? foi campeão agora. Vai ser contra o Vila Nova, que também vai ser difícil. Com vários desfalques. Um pontinho tá bom contra o Vila Nova. Porque... depois volta, depois pensa em... E o Vila Nova ficou esse tempo todinho parado, aguardando o Remo. E o Vila Nova é o segundo jogo fora, o primeiro do Atlético. Ganhou. De 1-0 no final do jogo. No final do jogo, assisti esse jogo. E o Remo vai ter alguma dificuldade. Por que vai ter dificuldade? Porque quando saiu já o Janderson, o Daniel Paulista dobrou o lado. Sim. Porque ele botou o Cadu e adiantou o Marcelinho. Para tu ver só a dificuldade que o próprio Daniel está encontrando. Porque ele tá... Agora, é bem colocado isso aí, Aguinaldo. Não está na hora de testar, então, botar o menino PH, dar uma oportunidade? Sim, é uma opção. Realmente, você lembrou bem do PH. Eu acho que, com certeza, o Daniel é um menino oriundo da terra, que precisa ser lapidado. Não é pegar um menino... Vai lá, se vira. Porque você pode queimar um menino também. Sim. Tá entendendo? Ele vai entrando aos poucos, como foi com o Rony. Sim. Você fez isso, né? Foi Foi você que descobriu o Rony.
Você descobriu o Rony? Foi. Olha só que legal. Botei ele pra jogar. Da base, botei ele pra jogar e o Rony foi. É uma Depois foi com as próprias pernas, lutou, batalhou, tá onde tá, porque teve os méritos. Mas eu fiz a minha parte, eu como coordenador, eu como auxiliar da base e tudo. Eu olhei aquele menino e falei, não, amanhã você vai trabalhar com a gente. Eu acho que tem que colocar aos poucos a molecada, assim, pra não queimar, mas também não pode ser também tão cuidadoso, não. Sim. Cara, entendeu? Tem que ter, não pode ficar muito, como a gente Receoso. tá vendo também na seleção, também, muito receoso. Até o Dorival com o Hendrick, não, espera o quê? Esperou tanto que a gente saiu, né? Entendeu? Esperou. Então Isso. tem uma linha tênue entre ir aos poucos com o moleque e palavra também bonita, pensar, hein? cara, vai. Palavra tem, uma palavra bonita, hein, Quando fala pai? essa palavra, Você é doido, tá me xingando. Rapaz, vocês são uma filha. Tênue é você. Não sei. Fui na resenha do meio do boleirão, assim. Aguinaldo, a mesma dificuldade, Aguinaldo e Caio, a mesma dificuldade que o Remo vai encontrar devido aos desfalques. Então é importante demais a presença do público na quarta-feira. O Tonhão já falou depois do jogo que vai dar um presente para a torcida, R$35. Torcida, Justo. eu quero até dar um recado Como aqui. assim? É isso aí. Eu quero dar um recado aqui para você. R$35. Você, torcedor azulino, o seu lugar, por sinal, você está de parabéns, você carrega esse time, você é o maior patrimônio, o maior cliente, o maior patrimônio desse clube. Se não fosse por você e se não fosse vocês, naquela fase, na época, né, Aguinaldo? Sem divisão, né? Sim, exatamente. Que sofremos com rifa, com um monte de coisa, né? Então agora, quarta-feira, você mais do que nunca vai ser o 12º jogador. Então, o lugar de torcedor azulino é no Mangueirão. A diretoria colocou R$35 independente, R$35 arquibancada em qualquer lugar, qualquer setor e 70 cadeiras. 19 horas, faça o seu papel, como vocês fazem brilhantemente, quarta-feira, para empurrar esse time para chegar à vice-liderança da Série B, né? Foco agora é Bezona. Vamos botar. E aí, Aguinaldo e Caio, Paysandu também tem uma dificuldade. A gente tá... Mais ainda. Porque tem a viagem. Até a viagem, a gente não sabe também qual o clima. Eu acho que o clima, mesmo com a perda do título, é favorável. Paysandu joga contra quem? América Mineiro, quarta-feira, em Belo Horizonte. É um jogo E aí? complicado. É um jogo difícil. É um jogo complicado porque o time do América é um time bom, é um time arrumado, é um time... Um time caseiro, ganha... É um time equilibrado e o Paysandu tem esse desgaste dessa viagem. Eu acho que o Paysandu já viajou hoje, em virtude para poder dar um descanso maior para o atleta, mas o Paysandu corre sérios riscos nesse jogo diante do América, porque é um jogo complicado, é um jogo difícil e o Paysandu tem que dar uma resposta positiva ao torcedor. O que é a resposta positiva? É a vitória. Porque se a vitória não vir, as coisas irão ficar, com certeza, muito difíceis para o Paysandu, porque o Paysandu joga contra o América e depois acho que é o Goiás, se eu não me engano. Aqui? Depois o Goiás aqui? Se eu não me engano. E pega o Bahia pela Copa do Brasil depois. Tem o Bahia na Copa do Brasil. Tá entendendo? E tem jogos difíceis, jogos complicados, mas o que move o futebol, Caio, é a superação. Sim. Quando você vê nas dificuldades, eu vou dizer por mim, nos jogos mais difíceis que eu crescia. E fora de casa que eu crescia. Porque tem jogador que joga só em casa, né, Caio? Ah, tem. Não tem jogador caseiro que a gente fala. E jogador que fora de casa, o jogador cresce. Tem um lá no Corinthians que tá dizendo que Fala quem é, fala quem é. Não. Eu falo. É holandês, mas Agora, Caio, tu começaste... Foi até engraçado essa história, tô falando aqui no programa. Pensaste em fazer... trabalhar com a parte financeira, de investimento, vou gravar vídeo. Mas o Caio veio pro futebol. Mas o Caio fez base, né? Tu jogaste também, não jogou, Caio? Ou não? Comentei com vocês, fora do ar, que eu tentei ser jogador de futebol, né? Como 90% dos moleques querem. Cheguei a jogar, eu era volante, viu? Mas tem que mandar os vídeos, viu? Manda os vídeos lá. Mas bom ou ruim? Aqueles Não, vídeos. manda qualquer um, amigo. Tá bom. Qualquer um. Aí ele vai selecionar. Ele editou. Ele trabalha. Ei, não tem pronto. jogador ruim de vídeo, tem? Não tem.
Não tem jogador ruim de Os vídeo. melhores momentos, né? Lá não tem os piores. Pai d'égua, Caio, pai d'égua. E eu joguei no juvenil do Juventus da Moca e nos juniores do Comercial de Ribeirão Preto. E aí quando fui dispensado, isso a gente tá falando em 2003. Foi te dispensar dos dois? Fui dispensado dos dois. Dos dois. Olha, o Pantinha tá rindo ali, olha. Rapaz, a galera das bastidores aqui, Ó, traíra, meu. o Cafu foi dispensado 5, 7 vezes. Pô. Ok, mas ele levantou a taça Do depois Penta. do Penta. Eu Levantar, achou o levantei a TikTok taça do TikTok. Graças a Deus, tá bem. Mas então tu jogaste no Juventus? No Juventus da Moca e no Comercial de Ribeirão Preto. No Comercial de Ribeirão Preto eu já estava na faculdade de rádio e TV, aí eu tranquei para jogar. Aí quando eu desisti, fui dispensado do Comercial de Ribeirão Preto, falei, vou voltar para a faculdade. Aí vou fazer curso de teatro. Daí eu pensei, agora eu vou ser ator. Não sei o quê. Olhos verdes, né? Loiro, né, pai? Boa pinta. Se fosse boneco, porra nenhuma. Ah, mas Podia gravar escondida, Aguinaldo. Podia gravar escondida. Só isso mesmo, só isso. E olhe lá, né? Olha os olhos, cabeçudo. E olhe lá. Eu ia chamar pra te levar também o Landu, o Zé Augusto. Zé A galera Augusto, dá pra pensado, fazer né? contigo, Mas fica aí. Mas aí... pode fazer a casa do ex-jogador. Olha aí. Uma ideia boa. A ideia é verdade. A casa do... Tem a Bezona. Boa mesmo. Boa mesmo. Já vai tu começar Essa com essa resenha com essa sacanagem galera, aí, viu? bandido. Não, a casa do terror, ele falou. Rapaz, olha, a galera aqui, rapaz, tem uma torcida aqui atrás das câmeras assistindo. Vou sinal mandar um abraço aí pro Júnior, lá da Cibel, rapaz, grande empresa de marketing, né? Faz o trabalho aqui do Na Resenha, faz o trabalho do Bate-Papo com ele Júnior e de outros programas. O nosso amigo Railson acompanhando também. Aí o grande Cadilzinho, que fez aniversário, Aguinaldo, quinta-feira, 11 aninhos, né? Parabéns aí, filhote. Veio acompanhar o programa. Quer uma pizza depois, já falou já. Vai ser daqui a pouco, já vai sair quando der meia-noite, 11h30, meia-noite. Olha, ele tá assim, gente, ó. Comer, acaba logo, comer. Olha, um abraço pra toda... Que é o que, rapaz? Um abraço pro Cadígola. Olha, não existe. Calígula. E aí, um abraço aí também pro Pantini. E assim, e a galera aqui participando, muita gente comentando. Tem perguntas pra vocês aqui, tá? Vou ter que entregar, porque não é pra ler, né? E aí, olha aí. Pantinha, pois é. Então, assim, vamos lá. Deixa eu ler aqui o torcedor. Primeiro aqui pro Aguinaldo. Aguinaldo, viralizou um vídeo seu que repá é raça. Foi comprovado ontem? Quem perguntou foi a Francisca, lá da Marambaia. Com certeza. Raça, determinação, luta, amor, suor. Tudo isso, às vezes, supera a parte tática e a parte técnica. Foi aquilo que eu falei no outro programa que eu tive aqui. Zé Augusto, você foi craque? Não. Caio, foi craque? Não. Boneco, foi craque? Não. Mas a vontade de vencer, a tua vontade, fez com que nós pudéssemos chegar nos nossos objetivos. E assim, me arrepia. E assim tem que ser o atleta. E assim tem que ser o homem, o profissional. Para poder vencer, ele tem que lutar, Caio. Para você chegar onde você chegou hoje, Caio, não foi do dia para noite, Caio. Você quebrou pedra pra caramba, Caio. Ou as pessoas acham que vão montar hoje tudo isso, essa estrutura, Caio, para poder atingir 300, 400, 500 mil visualizações, seguidores, Caio. É assim fácil, Caio? E as pessoas chegam e falam, nossa, mas que rápido, né? Rápido nada, Rápido Caio. foi você assistindo, né? É verdade, mas a luta que você teve, a luta que nós tivemos para poder chegar, você acha que hoje as pessoas me respeitam por quê? Porque eu sou bonito? Eu tenho olhos verdes, que nem o do Caio? Cabelo? Eu não tenho cabelo? Liso? Não. É por tudo aquilo, Caio, que nós construímos, Caio. Você só é lembrado pelas conquistas e pelas vitórias. Sim. Do resto, você fica para trás. Porque o mundo hoje, ele é muito competitivo, Caio. Hoje tem o Caio, mas tem um monte de gente já correndo também para poder acompanhar o Caio. Não dá tempo de parar e chorar, você tem que continuar sempre olhando para frente. Vão ter percalços no caminho, mas a gente separa as pessoas do ganhador, do perdedor, e quem desiste e quem continua. Caio, tem uma pergunta para você aqui do teu seguidor, por sinal, né? Tem gente pra caramba aqui comentando. Caio, tem o Renatinho, filho do Renato, do Nato, lá em Cametá, te acompanhando no interior do Pará, que tem um clube também aqui no Campeonato Paraense, né? Que é o Cametá, perguntando qual foi a sensação
de acompanhar o Repar de dentro do gramado? Olha, já seria fantástico para mim acompanhar na arquibancada. Imagina, já com a torcida, não importa que torcida que eu estaria no meio, já seria fantástico. Agora, dentro do gramado, ouvindo os jogadores, ouvindo a bola, batendo na trave, sabe que você escuta o pá, no pênalti do Remo, eu estava atrás do gol, você ouvia a batida do pênalti e aí o goleiro defendendo. Então, pum, pá, demais. Aí mata um pouco a saudade, né, quando jogava a bola. Da base, né? É verdade. Aguinaldo, aqui a Fernanda, lá do Curió. Aguinaldo, você tinha vaga nesse time de hoje do Remo? Eu jogava. Bem, porque eu marcava, eu jogava e eu fazia gols. Verdade. Tá entendendo? Eu já, como se fala hoje em dia, eu já pisava na área. Sim. Eu já pisava na área. Eu tinha muita força física, era limitado. Assim, eu digo assim, eu não tinha uma técnica apurada, mas eu tinha uma vontade insuperável que fazia com que eu me tornasse um bom jogador pro torcedor. Porque às vezes o torcedor valoriza mais aquele jogador que tem pulmão, que tem vontade de vencer. Tipo um Jaderson da vida hoje, que se aplica, que se determina, tipo um Sandro Goiano, que foi um ídolo dentro do Paysandu, jogadores que têm uma história. Pode ver, os grandes ídolos do clube são jogadores que vestia a camisa, suava e honrava a camisa. E para minha sorte, Caio, eu fiz gols em Repar. Fiz 6 ou 7 gols. 2, 3 de Repar. Em Repar. Todo ano fazia 10, 12 gols. Para um primeiro volante, Caio. Para um primeiro volante. E eu já fui treinador e jogador, Caio. E fiz gol. Tá entendendo? Aí você é lembrado pelas coisas boas, pelas conquistas. Treinador, jogador, tudo. Amo o clube do Remo. Aprendi a amar. Arrumo confusão, eu entro no Remo, eu saio do Remo. Eu entro no Remo, eu saio do Remo. Mas pela mesma porta que eu entro, que eu saio, eu volto. A porta da frente. Importa. É isso que é importante. É o que importa. É amizade, é você construir um laço de pessoas que estejam ao seu redor. Eu sou um cara muito assim, espontâneo. Eu falo com o meu coração. Não tem nada de pauta. Não. O que meu coração vai emitindo, eu vou falando. É isso. Olha, tem o Paulo aqui, lá do Mosqueiro, também é teu seguidor, falando aqui, e falou assim: Paulo, as torcidas de Remo e Paysandu, Caio, as torcidas de Remo e Paysandu, com o espetáculo que eles fazem, na tua opinião, já não era para estar na Série A esses dois clubes? Não deviam nem ter saído, né? Mas eu acredito que... Acho que o Remo já sobe esse ano. O Paysandu tem que melhorar muita coisa, mas eu acho que o Remo tem grandes possibilidades desse ano já subir. Rapaz, o Caio está profetizando, né? É profeta agora, Caio? Caio profeta. Amém. Caio profeta. Amém. Caio falou aí, olha. É porque a energia tá boa do Remo, né? A energia tá boa. Se começar já a acumular os pontos, acumular aquela gordura ali, a possibilidade então, é... Então a gente pode gravar isso daqui que você falou? Que a gente vai gravar. Pode cobrar, pode cobrar. Olha, pessoal, tô aí, torcedor, você que tá acompanhando aí, tá vendo aqui o Caio? Caio falou. Caio, pra você, Remo sobe esse ano? Remo sobe, Remo estará no Brasileirão 2026. Na Série A. Lá na telenovela. A Zona, Casa da Zona. Casa da Zona, né? Casa da Zona. Tem a Bezona e a Casa da Zona. Eli, isso que o Caio falou, olha, legal pra caramba. Profetizando o Remo na Série A, mas sabe o que é legal de tudo? Essa sinergia que existe torcida, time. E quando dá essa liga, a torcida abraçou o clube e o clube abraçou a torcida, e hoje você vê o presidente do clube fazer essa promoção, quer dizer... Abraça. Não tem como, quarta-feira, dar menos do que 35 mil pessoas. Não tem como. E tem que continuar essa conectividade até o final do ano. O fenômeno vai invadir. O fenômeno azul, Caio. Aqui é diferente, Caio. O torcedor aqui ama, apaixonado demais. E se o jogador der uma resposta, a torcida compra a ideia. E tem que continuar até o final do ano isso. Não podem perder o ritmo. É verdade. Né? Esse brilho, esse essa encanto. Energia não pode se perder, aproveitar. E tem um detalhe, tá, pessoal, que a gente pode comentar, é o seguinte: se a gente levar em consideração que quarta-feira finaliza a 7ª rodada,
Daqui a 2 rodadas, a gente tem 1/4 já da Série B disputada. É isso. Então, assim, começa a se tornar factível esse sonho. Entendeu? Então, assim, claro que ainda tem muita coisa para acontecer. É um campeonato longo, precisa de um plantel, vai abrir janela agora em junho, né? E aí tem os times que se reforçam. Mas a gente até conversou aqui no programa passado que os melhores jogadores já estão empregados. Então agora vai chegar o momento... mas sempre surge sempre tem um ou outro ali, né? E por sinal, tem uns jogadores do Maringá lá, que o Maringá está fazendo uma boa campanha. Excelente. Na Série C. E também Esse vai subir também. Fez no Paranaense, foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis para o Operário, né? Que é uma outra surpresa também. Tem 2 atacantes ali, tem o Neguete. Negueba. E eu acho que tem um ponta que fez 2 gols ontem contra o CSA. O CSA virou no último lance, 3-2. E todo jogo o Maringá joga com um jogador a menos. É verdade. Né? Eu então, tô acompanhando tudo isso. A gente acompanha jogo pra caramba, né? Eu tô vendo, hein? Então, assim, ou se acha na Série C, ou se acha no mercado sul-americano também, para poder compor. Na opinião de vocês, quantas peças Remo e Paysandu precisa para compor nessa segunda parte do campeonato? Aí, aproveitando a pergunta, tu achas que no Remo precisa de mais um ponta de velocidade para ficar ali quando tiver um problema com o Janderson, como está tendo agora? E também mais um centroavante? Sim. Um extremo e um homem de referência na área, no caso, né? Sim. Para que possa ter mais mobilidade e para que o Daniel possa ter mais opção. Sim. Opção. Porque está nítido e claro que o próprio Viseu não está atravessando um bom momento também. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas precisa de uma sombra maior para que, quando as coisas não se encaminharem, o Daniel tem uma outra opção. Tá entendendo? Agora chegou esse do Goiás, o Reis. Sim, que é um meia, bom jogador. Que é um bom jogador. Eu acho que com poucas peças, 2, 3 peças, o Remo consegue repor algumas coisas, ter mais opção de jogo, ter mais opção de esquema tático do próprio Daniel e as coisas se encaminharem. Eu acredito nisso aí, né? Tanto o Daniel como o Luizito já sabem já o que já entraram em contato já com a diretoria, com alguns jogadores, já tá rolando o movimento ali, o Roger, né? Por sinal, aí já falando do Paysandu, o Roger falou ontem que 6 jogadores serão contratados, eu também concordo. 6 jogadores no Paysandu para dar uma encorpada, né? E precisa. Demais. Precisa. E ontem ficou nítido também isso, né? Porque o que eu vejo assim no Paysandu, quando o Paysandu faz aquela transição do meio para frente, é um time muito lento. Verdade. É um time muito lento. Verdade. Não tem força para poder chegar lá. E quando chega 1 para 4 para defender. Aí não tem como. E aí tu vê, assim, quando o contraponto, o Remo é diferente. É rápido. Com o Janderson. E o Pedro Costa. E o próprio Jadson também, quando vem no contra-ataque carregando a bola, né? Sim. Agora, você tocou num ponto interessante. Nicolas, que a gente falou do ataque do Paysandu, falou dessa transição mais lenta, né? O Giovani, que seria o 10... Não se encontrou, vê que problema físico também do Giovani. Acho que o Paysandu precisa de, no mínimo, uns 2 caras ali no meio para resolver, né, Aguinaldo e Caio? Assim, o que eu entendo, assim, às vezes o próprio dirigente erra, assim, pega a pilha de outros, né? Porque você não pode contratar um camisa 10, Caio, para ser reserva no meu time. Posso, Caio? Um 10, geralmente, o 10 é o cara que vai definir. É o craque do time. Se é pra contratar um 10, contrata o 10. Pra poder. Não o 10zinho. É verdade. Aí você contrata um 10 pra ser banco. Alguma coisa de errado tá. Pelo menos eu penso assim, né? Eu penso. Meninos, o que eu vou chamar rapidinho aqui também, o jogo da Tuna. A Tuna que jogou ontem pela Série D, tá? Caio e Aguinaldo. Ganhei uma camisa da Tuna. Verdade. Eu vi lá, tô acompanhando no Souza. Eu acho que não sei se era a categoria de base, teve um jogo, não foi? Sub-20. Tuna Luz ganhou do Remo. Eliminou o Remo. Foi mesmo? Semifinal do Sub-20. Aconteceu. Tá aí o jogo Tuna em Manaus, que aconteceu ontem, às 15 horas no estádio do Souza. A Tuna fez 3-0 no Manaus e assumiu a liderança, Aguinaldo. Tô acompanhando. Tuna, Águia estão bem. Estão bem, né? Águia estão bem. Que seria bom subir, né? Ia ser excelente. Abrir mais 2 vagas na Série D. Já pensaste Remo,
Segundo o Caio, Remo Série A, não foi? Remo Série A. Paysandu também. Paysandu vai também. melhorar pra caramba e vai fazer um segundo turno incrível, vai subir Remo e Paysandu. E aí, subindo Águia e... As duas águias, né? A Águia de Marabá e a Águia de Belém. E aí abririam mais 2 vagas na Série D do ano que vem. Caio e Aguinaldo. A gente tá com o tempo já terminando o programa, mas... O telefone do Caio não para, pô. É muito requisitado. É muita coisa, Eu vou andar com ele. Agora. Olha, ele falou que ia fazer teatro. Ele queria fazer teatro. Não, eu fiz teatro. Olha aí. Mas não me formei. Então. Olha, eu sei que você, né, que faz todos os personagens lá da... Eu vou pôr nos vídeos. Vamos pôr nos vídeos? Mas vem Eu tô aí. precisando. Eu vou voltar na próxima vez pra Belém e vamos fazer um vídeo de você conversando com o time do Remo, com o time do Paysandu. Caio, eu quero que você me ajude a me ajudar. O meu Instagram tá miado. Aguinaldo Seu Boneco, tá de miado o Instagram do Aguinaldo Seu Boneco. Ó, pessoal, se vocês me seguem, se vocês gostam mesmo de mim, papai. comecem a seguir Aguinaldo, comecem a seguir Eli, comecem a seguir o Esporte na Resenha. Opa. Se vocês realmente me dão valor, gostam de mim, comecem a seguir Aguinaldo, Eli e o Esporte na Resenha. E por sinal, galera, é o seguinte, o Caio, rapaz, já deu um spoiler. Por que não criar a casa dos ex-jogadores? Né? Mas não põe isso no ar, não, porque que vão roubar a ideia. Vamos conversar depois sobre isso aí, que eu realmente gostei, cara. Então é o seguinte, gente, o programa na resenha é top, essa descontração. Hoje a gente falou da final do Parazão, né? Remo campeão. Queria agradecer aqui em nome do programa, Aguinaldo, você já é de casa, né? Você está aqui, você é um profissional sem comentários. É bonito de ver a forma que o público te trata, principalmente o torcedor azulino e também o próprio torcedor bicolor. Sim. Tem um respeito, tem um carinho. Tem uma pessoa que está mandando um abraço aqui para ti, que é o senador Beto Faro, tá te acompanhando. Gente boa. O senador Beto Faro é um cara que eu tenho um carinho, eu tenho um respeito muito grande por ele, pela esposa dele, a deputada federal Divana Faro. Às vezes ele me convida para ir no sítio dele, eu vou lá bater uma bolinha, Caio. Quando estiver aqui, Caio, eu espero que em breve você possa estar aqui com a gente. Imagina eu e você de volante. Égua, papai, toca aqui. Caio Boneco. Ô, papai. E o Beto Faro centroavante. Com um buchão desse tamanho. Meu Deus. Essa foi boa, mas assim, então, te agradeço mais uma vez, viu, Aguinaldo, pela participação. Pode já deixar marcado na sua agenda, se não for na outra segunda, mas na próxima, você vai estar aqui sentado conosco novamente. Queria mandar um abraço que acabou de aqui acompanhando a gente, Rodolfo Souza, da Liberal. Da vovó? Da vovó. Gente da melhor qualidade. Da vovó. Seu amigo. Meu né? amigo, Bad Boy, né? Meus amigos, graças a Deus. Não, eu falei de amigos, você tá falando de Bad Boy, aí o Bad Boy, não, Bad Boy é só ele é ciumento, aquele gorducho. Então, é amigo do Pantinha, viu, Bad Boy. Mas aí eu queria agradecer também, Caio, a tua presença aqui. Obrigado. Cara, que trabalho fantástico que você faz na plataforma. Eu já te acompanho há um tempo, né? Desde a época da Série C, da Série B, e só ficou comprovado o carinho do torcedor paraense com a pessoa Caio e com o profissional Caio. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Então, mais uma vez, assim, o programa foi riquíssimo. 2 lendas, né? Uma do futebol, a outra do futebol também. É isso, porque, sim, tem história. Exatamente. E o Pantinha também é ali nos bastidores. Né? Então, Caio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você já está convidado e você vai ter que voltar ao Pará, porque existe uma música que chegou ao Pará, parou, tomou açaí, ficou, e eu sei que tu tomaste lá no Nacuia, então vai ter que voltar. Então, Caio, mais uma vez, obrigado. Cara. Obrigado, eu que agradeço. Minha primeira experiência em resenha, em esporte, programa esportivo, e foi com vocês. Pô, eu fico muito feliz, Caio. Eu quero te dizer uma coisa que Deus tocou no meu coração e falou assim, Caio, continue com essa humildade, com essa simplicidade, porque eu entendo que a simplicidade, a humildade é a válvula do sucesso. Siga em frente, cara. Vai. Quando você estiver mais em cima, olha, dá uma olhadinha para trás e fala, caramba, o quanto eu queimei de pedra para poder chegar aqui, cara. Porque às vezes a pessoa tem a competência, mas não tem o carisma.
Tu tem a competência e tem o carisma. Obrigado. Vai com tudo. Vai na fé, pai. Obrigado. Tamo junto. Vai na fé. Obrigado Tá bom? mesmo. Tá bom? Vai. É isso. É isso. E mais uma vez, parabéns ao Clube do Remo, campeão paraense. E queria também mandar um abraço ao meu filho, que fez aniversário, 11 aninhos, Cadil Trindade. Um grande abraço. Até segunda-feira que vem. Fui!